Você já parou para pensar em como uma simples decisão política pode abalar a economia mundial e até mesmo se encaixar no grande cenário profético da Bíblia? Recentemente, o governo dos Estados Unidos anunciou algo que pegou de surpresa empresas, investidores e trabalhadores em todo o mundo. A taxa do visto H-1B, que é o principal meio para profissionais estrangeiros trabalharem em empresas de tecnologia americanas, subiu para impressionantes US$ 100 mil por ano. Isso mesmo. Imagine só. Qualquer empresa que queira contratar um trabalhador estrangeiro altamente qualificado terá que desembolsar essa quantia anualmente. Para muitos, essa decisão parece apenas uma medida econômica ou uma estratégia política para proteger empregos americanos. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que há algo maior em jogo. O setor de tecnologia nos Estados Unidos sempre dependeu de cérebros vindos de fora. Engenheiros de software da Índia, cientistas de dados da China, programadores do Brasil, médicos e pesquisadores de diversos países encontraram oportunidades no IELA através desse visto. Agora, com essa taxa absurda, muitas empresas vão pensar duas vezes antes de contratar. Isso pode gerar um efeito dominó. Menos inovação, aumento de custos para os consumidores e até deslocamento de grandes companhias para outros países. Mas o que isso tem a ver com profecia bíblica? A palavra de Deus nos alerta em Apocalipse 13 que um sistema mundial de controle econômico surgirá nos últimos dias, onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar debaixo das regras impostas pelo poder dominante. Quando vemos medidas econômicas tão radicais que restringem a movimentação de pessoas, talentos e recursos, percebemos como o mundo está caminhando para um cenário de centralização e controle. Jesus também nos alertou em Mateus 24:7 que nos últimos tempos haveria nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse aumento de barreiras econômicas pode intensificar rivalidades entre nações. Imagine, países que antes enviavam seus melhores profissionais para os Estados Unidos, agora podem se sentir rejeitados e explorar alianças alternativas. Não é coincidência que vemos cada vez mais países fortalecendo blocos regionais, criando suas próprias redes de tecnologia e até buscando moedas alternativas ao dólar. Ao mesmo tempo, essa decisão traz um reflexo espiritual profundo. A Bíblia mostra que a Babilônia, símbolo do sistema mundial de comércio e riqueza, cairá repentinamente. Apocalipse 18. Quando uma nação tão central para a economia global começa a erguer barreiras tão altas, não seria esse um prenúncio de como o mundo caminha para a instabilidade? E aqui está um ponto interessante. Críticos afirmam que essa medida vai sufocar empresas, dificultar a entrada de talentos e enfraquecer a liderança dos MSNUA na tecnologia. Por outro lado, defensores dizem que é uma forma de proteger os empregos dos americanos. Essa divisão de opiniões nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Os Estados Unidos estão caminhando para uma divisão interna cada vez mais evidente. E decisões como essa só intensificam o conflito. Então, o que aprendemos com isso? Que não podemos olhar para as notícias apenas como fatos isolados. Cada decisão, cada mudança política, cada lei aprovada faz parte de um tabuleiro profético muito maior. A subida da taxa do visto H-1B pode parecer apenas uma questão burocrática, mas na realidade ela mostra como o mundo está se preparando para mudanças drásticas que se alinham com as profecias bíblicas. E aqui fica o alerta. Estamos vendo, diante dos nossos olhos, sinais de que o sistema mundial está se ajustando para o cumprimento das Escrituras. Você está preparado para o que vem pela frente? Quando analisamos a decisão do governo americano de elevar a taxa do visto H-1B para US$ 100 mil por ano, percebemos que ela não está isolada. Esse tipo de medida se encaixa em um quadro muito maior de transformações globais que a Bíblia já nos alertava. Pense comigo. Estamos em uma época em que o mundo inteiro parece viver em instabilidade. Guerras, rumores de guerras, tensões econômicas e políticas.
E cada decisão de um país como os Estados Unidos tem repercussão em escala planetária. O aumento da taxa desse visto não é apenas uma questão administrativa. Ele é um reflexo da crescente tendência de isolamento e nacionalismo. Os Estados Unidos, que sempre foram vistos como a terra das oportunidades, agora enviam ao mundo uma mensagem clara: quer vir até nós? Vai custar caro. Isso gera ressentimento em outras nações e fortalece a desconfiança em relação ao papel americano no cenário internacional. E é exatamente esse tipo de divisão que abre espaço para novos blocos de poder surgirem. Em Daniel 2, na visão da estátua de Nabucodonosor, lemos que os últimos reinos seriam frágeis e divididos, como ferro misturado com barro. Essa divisão política e econômica que vemos hoje é um cumprimento literal dessa profecia. Os blocos econômicos e alianças entre países estão cada vez mais fragmentados, e cada nação tenta proteger o que é seu. A decisão do Sisimonia de elevar a taxa do H1B não é apenas sobre tecnologia, mas sobre poder e domínio. Além disso, precisamos entender que estamos vivendo em um mundo conectado. Se os Estados Unidos restringem o acesso de talentos estrangeiros, outras nações vão se fortalecer. A Índia, por exemplo, que é um dos países mais impactados por essa medida, pode investir ainda mais em sua própria indústria tecnológica. A China também pode atrair os profissionais rejeitados pelos Equiliwa, acelerando sua corrida para dominar setores estratégicos como inteligência artificial e cibersegurança. E isso, claro, cria ainda mais tensões geopolíticas. Jesus disse em Mateus 24:12, "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." O que vemos hoje são políticas que, em vez de unir, dividem, em vez de aproximar, afastam. Essa frieza entre as nações reflete o esfriamento do amor que a própria humanidade experimenta. Quando líderes escolhem proteger seus interesses de forma radical, sem olhar para o impacto humano, estamos diante de mais um sinal dos tempos. Mas há ainda algo mais profundo: o impacto espiritual. A Bíblia fala em Apocalipse 13 sobre a marca da besta e o sistema econômico global que controlará quem pode ou não comprar e vender. Decisões como essa, que parecem administrativas, são na verdade ensaios para um futuro onde a economia mundial será rigidamente controlada. Hoje é uma taxa de $100.000. Amanhã poderá ser um sistema digital que define quem tem acesso a oportunidades e quem será excluído. Esse cenário também nos lembra Apocalipse 18, que descreve a queda da Grande Babilônia, símbolo do sistema econômico global. Diz o texto que os mercadores do mundo chorarão porque ninguém mais comprará suas mercadorias. Isso mostra que o comércio internacional, que hoje parece indestrutível, também será abalado. O aumento de barreiras, a criação de taxas absurdas e a divisão econômica entre nações são passos que nos aproximam desse colapso profético. E mais uma vez, vemos como Deus nos alerta através da sua palavra. Nada disso deveria nos pegar de surpresa. Em 1 Tessalonicenses 5:3 está escrito: "Quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão." Hoje governos prometem segurança, através de medidas econômicas radicais, mas na verdade estão construindo um cenário de instabilidade que vai culminar no juízo final. Portanto, precisamos enxergar essas notícias não apenas como economia ou política, mas como parte de um plano profético. O aumento da taxa do H1B é mais uma peça no quebra-cabeça do fim dos tempos. Ele mostra como o mundo está caminhando para um sistema cada vez mais fechado, dividido e controlado, preparando o terreno para a grande tribulação descrita nas Escrituras. E a pergunta que fica é: você está preparado? Está com sua vida firmada em Cristo para enfrentar os dias que vêm pela frente? Se olharmos com atenção, percebemos que tudo o que está acontecendo hoje no mundo é como um relógio profético se movendo. O aumento da taxa do visto H1B para $100.000 anuais parece, à primeira vista, apenas uma decisão política e econômica dos Estados Unidos. Mas quando conectamos essa medida ao cenário global, às tensões geopolíticas e às profecias bíblicas, fica claro que não estamos falando de algo pequeno. Estamos falando de sinais do fim dos tempos. Vamos refletir juntos. A tecnologia é hoje o motor do mundo.
Inteligência artificial, redes de comunicação, sistemas financeiros digitais, tudo gira em torno de inovação tecnológica. E quem controla essa área controla o futuro. Por décadas, os Estados Unidos se mantiveram como a nação mais influente, porque abriram suas portas para os melhores talentos de todo o mundo. Agora, com essa barreira de $100 mil por ano, eles estão praticamente fechando a porta para muitos desses profissionais. Isso não significa apenas perda de talentos para os Israelitas, mas redistribuição de poder no cenário mundial. Imagine um mundo onde a China, a Índia, a Rússia, ou até blocos como a União Europeia, passem a liderar em inovação porque absorveram os profissionais que os Estados Unidos rejeitaram. Isso cria exatamente o cenário descrito em Daniel 7 e Apocalipse 13, onde diferentes potências mundiais surgem, disputam espaço e se unem em alianças que prepararão o palco para o governo do Anticristo. E não é coincidência que tudo isso acontece em um momento de grande instabilidade. Guerras se multiplicam, rumores de novos conflitos surgem diariamente. A economia global cambaleia com inflação e escassez, e vemos sinais claros de que a terra geme sob o peso do pecado, como Paulo escreveu em Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A decisão sobre o visto é mais um desses gemidos da criação, mostrando que a ordem mundial está sendo abalada. E aqui entra algo ainda mais profundo. Apocalipse 20 nos mostra que Satanás será aprisionado por 1000 anos, mas até lá ele está agindo com intensidade, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não é coincidência que o inimigo esteja agindo fortemente nas áreas de política, economia e tecnologia. Ele sabe que a humanidade está dependente desses pilares e tenta usá-los para controlar as massas. Mas nós, como servos de Cristo, não podemos viver no medo. Jesus nos disse em João 14:1, "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim." Cada notícia, cada mudança mundial, cada decisão governamental deve servir não para nos assustar, mas para nos alertar. O rei está voltando. Quando vemos barreiras sendo levantadas, divisões se intensificando e sistemas de controle surgindo, precisamos lembrar que Jesus também disse em Mateus 24:33, "Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Então, querido irmão e querida irmã, este não é apenas mais um vídeo de análise de notícias. Este é um chamado para você despertar. Não viva como se o mundo fosse continuar do jeito que está. Estamos caminhando rapidamente para o cumprimento das profecias, e somente quem está firmado em Cristo poderá resistir aos dias maus. Talvez você esteja se perguntando, o que devo fazer diante de tudo isso? A resposta é simples e poderosa. Permaneça em Cristo, busque santidade, fortaleça sua fé e esteja pronto para a volta do Senhor. Porque, como Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui eu quero encerrar com uma reflexão profunda. Todas essas mudanças políticas e econômicas mostram que os reinos deste mundo são passageiros. Governos mudam, leis são alteradas, taxas sobem e caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O sistema do homem pode até tentar controlar o futuro, mas o futuro já está escrito, e ele pertence a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, não se distraia com as promessas de segurança deste mundo. Não coloque sua confiança em governos, em líderes ou em sistemas humanos. Coloque sua confiança naquele que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Se você chegou até aqui, quero te convidar a continuar conosco no canal Segredos do Fim. Aqui nós analisamos as Escrituras, conectamos com os acontecimentos atuais e buscamos discernir os sinais do tempo em que vivemos. Se inscreva, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar essa mensagem, porque mais pessoas precisam estar despertas para a realidade espiritual que está diante de nós. Que o Espírito Santo te fortaleça, que sua fé seja renovada e que você viva cada dia preparado porque o Senhor Jesus está às portas